Oiê! Se tem uma coisa que mudou completamente o meu olhar para a vida foi entender na prática como é sentir a confiança sobre mim mesma. E claro que é válido ressaltar que tudo que eu coloquei em prática foi na minha vida e a forma como eu me enxerguei dentro dela. Antes de qualquer coisa, vamos explicar o que é realmente a autoconfiança. Vamos desmembrar essa palavrinha. O que acontece? Autoconfiança nada mais é do que você confiar em si mesma naquilo que você se propõe a fazer, confiar naquilo que você coloca em prática. Eu lembro que por um bom tempo na minha vida, eu sempre me senti muito insegura, eu sempre precisava ali da afirmação da outra pessoa, eu sempre precisava de um feedback do outro, sabe? Para que assim eu sentisse que realmente, opa, tô fazendo certo, ou que realmente é algo que tá sendo bom. Só que com o passar dos anos, eu comecei a perceber que eu sempre estava pronta para o próximo, sempre estava pronto para o outro, seja dentro de um relacionamento amoroso, seja nas amizades ou até nos relacionamentos familiares. E quando era um compromisso comigo mesma, eu sempre deixava ali em última opção. Eu vou te dar um exemplo, tá? Imagina que você marcou um encontro com uma pessoa e aí você já tá pronta, prestes a sair de casa, você avisa essa pessoa que você tá saindo. E aí essa pessoa fala: "Poxa, então houve um imprevisto, eu não vou conseguir ir". Até aí, ok, você pode até se questionar: "Poxa, poderia ter me avisado antes". Mas tudo bem, você releva. Até que no próximo momento vocês remarcam ali o encontro e a pessoa novamente te dá uma desculpa. O que acaba acontecendo? Você acaba não acreditando mais nessa pessoa, porque aquela pessoa ela não cumpriu com aquilo que ela prometeu, ela não cumpriu com aquilo que combinou com você. E aí você para e pensa, como que você vai confiar numa pessoa dessa sendo que ela não consegue cumprir com a própria palavra? Pois bem, por isso que muitas vezes você acaba se sentindo insegura. Porque se você for parar para analisar, quando é um compromisso com você mesma, você sempre acaba deixando de lado. Então, exemplo, tá? Sei lá, você combinou de começar a acordar 1 hora mais cedo. Você não acorda. Só que se por algum acaso fosse alguma situação relacionada a algum compromisso com o seu filho, com o seu marido, com a sua mãe, papagaio, periquito, com certeza você iria acordar mais cedo. Por quê? Porque aquela pessoa é importante para você. Só que, para e pensa, se aquela outra pessoa está sendo importante para você e você está cumprindo com o que combinou com a outra pessoa, por qual razão você não está fazendo isso com você mesma? E tem um ponto aqui que as pessoas acabam confundindo muito, da autoconfiança com a autoestima. São pontos diferentes, parecidos em alguns pontos, mas diferentes. O que acontece? Uma pessoa com uma boa autoestima, autoestima nada mais é do que você ter estima por si mesma. É você olhar que você tem o seu lado sombra e o seu lado luz e acolher ambos os lados, tudo bem? Outra coisa é a questão da autoconfiança. Confiança onde você consegue colocar em prática aquilo que combinou consigo mesma, aquilo que você foi praticando cada vez mais. A partir do momento que você vai colocando em prática, a partir do momento que você vai exercitando, você consegue ter uma familiaridade diferente com aquilo. É onde envolve a autoconfiança. Claro que, né, quando você junta os dois, fica coisa mais linda. Mas isso é onde você vai colocando aos poucos, tá? Para você também não querer abraçar ali tudo de uma vez. E aí é onde entra o primeiro ponto. Tenha palavra com aquilo que combinou consigo mesma. Não precisa ser coisas gigantescas, tá? Não faça algo do 880, até porque se você entrar nessa neura, nada funciona. Vou te trazer alguns exemplos. O que é muito interessante, eu sou muito da escrita. Ou eu sou da escrita ou então eu anoto, porque senão acabou, esquece. Eu acabo viajando ali, principalmente com todas as demandas do dia a dia. No começo, eu comecei a anotar o que realmente estava sendo importante para mim naquele momento. E não eram coisas gigantescas, tá? Então, por exemplo, eu coloquei no começo que eu precisava parar 5 minutos do meu dia para eu prestar simplesmente atenção na minha respiração. Simplesmente isso. E no começo, gente, foi algo tão difícil. Hoje em dia, né, eu medito de uma forma super tranquila, como eu já falei nos outros vídeos. Mas antes era algo extremamente difícil, porque a minha mente não parava. Como se eu precisasse sempre estar ali em movimento. Era como se eu precisasse sempre estar fazendo algo. E daí eu vi que eu consegui os 5 minutos. E é algo muito satisfatório quando você combina algo com você e você consegue dar um checkzinho. Então, é interessante você ir colocando em prática coisas pequenas. Seja você acordar 10 minutos mais cedo ou até mesmo 30 minutos e não ficar negociando tanto com você o tempo todo. Porque a partir do momento que você entra em negociação com você mesma, grande possibilidade que você acabe perdendo.
É meio confuso falar desse jeito, mas é o que acaba acontecendo. Comece a olhar para você mesma e comece a se questionar: qual é o poder que eu tenho sobre a minha própria palavra? Quando você começa a se questionar de qual o poder que você tem sobre si mesma, você começa a olhar para o interno e não para o externo. Você não fica mais naquela batalha de querer sempre a opinião da outra pessoa. Pelo contrário, o teu olhar volta para si. E é isso que é o ponto-chave. Digo e repito, não precisa ser nada gigantesco. Nem que seja ali 3 coisas que você precisa colocar. Às vezes é você escovar os dentes um pouco mais devagar, ou até mesmo você tirar um tempo para você se arrumar. Tirar um tempo para você se sentir bem, você se olhar no espelho e você falar: nossa, estou gostando do que eu estou vendo. Você tirar um momento para poder ter uma boa leitura. E não precisa, por exemplo, ser, nossa, 10 páginas no dia. Não, se você ler 2 páginas, já é algo que você conseguiu concluir. Conforme você vai fazendo isso, o teu cérebro vai entendendo a dinâmica, ele vai entendendo o quão diferente você está. Outro ponto muito importante: para de se diminuir. Você sabe que muitas vezes eu vejo que, principalmente ali nos casos, atendimentos que eu faço, que as pessoas elas acabam colocando alguns defeitos em si mesmas que são extremamente pesados e que muitas vezes é muito na situação de, eu estou brincando, isso daqui não é nada demais. Cara, pro teu cérebro, pra sua mente, ele não entende isso, pelo contrário. Tudo que você fala, imagina assim, tá? Antes de qualquer coisa. Imagina que para a sua mente é como se ela fosse, sei lá, o teu serviçal. Então, tudo que você fala ali, ela cata. Então, a partir do momento que você fala, sei lá, que você é burra, que você é uma pessoa insegura, que você não sabe fazer nada, que você não consegue estudar, que você não consegue nada na sua vida, cada vez mais ela vai colocando isso em prática. Por quê? Porque simplesmente você está falando isso e ela cata. Então não tem essa questão de ironia, não tem essa questão de brincadeira. Por isso que eu digo, pare de se diminuir. Comece realmente a olhar pontos que são bons que você coloca em prática. Comece realmente a trazer uma admiração sobre si mesma. Eu sei que às vezes você pode até falar: Stephanie, não tem nada que eu admire em mim mesma. Então, comece a colocar em prática. Comece a fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, se você quer fazer algum curso, faça. Se você quer começar alguma aula diferente, faça. Se você quer começar a movimentar o seu corpo, fazer algum treino diferente, faça também. Sabe que quando você muda o olhar da forma como você se enxerga para o mundo, é onde você consegue caminhar de uma forma diferente. Todas as vezes que você sentir que você tá dando um passinho para trás, só se questione assim, tá, mas e se fosse? Aí você vê, tá, quem é a pessoa ali que você tem um amor, que você tenha um carinho, enfim, que você tenha ali algo gigantesco para aquela pessoa, algum sentimento gigantesco. Se fosse para essa pessoa, você faria? Porque se você faria, então você tem total capacidade de fazer para si mesma. Outro ponto muito importante: estude. Mas estude muito. Quando eu digo do estudar muito, não é na questão de você estudar freneticamente. Seja sempre uma pessoa aberta a novos conteúdos. Porque eu sei que é muito clichê essa frase, mas é a mais pura realidade. Conhecimento ninguém te tira. E a partir do momento que você tem um conhecimento de algo, é onde a confiança vai fortalecendo cada vez mais. Imagina que, sei lá, você trabalha em alguma empresa, no primeiro dia do teu trabalho, era algo que você não sabia tanta coisa. Então, assim, você ainda estava aprendendo, estava pegando o jeito e tudo mais. Agora, olha pra você depois, sei lá, que você tá 1 ano na empresa. Você consegue finalizar as pendências de uma forma muito prática e muito rápida e até automática. Só que para isso foi necessário que você repetisse. Repetisse cada vez mais, todos os dias. Então, quando você coloca em prática o estudo, é onde você vai levando de uma forma muito mais fácil. Eu não tô dizendo para você, sei lá, começar a estudar sobre história, geografia ou matemática. Não, não é isso. Comece aos poucos. Então, assim, comece a estudar sobre algo que você goste. Comece por áreas onde você realmente sente uma vontade, onde você realmente sente os seus olhos brilharem, sabe? Começa por aí. Mas depois, sempre estude ali algo que seja um pouco diferente, um pouco fora da tua bolha. Sabe? Não precisa mergulhar, mas para que você possa ao menos compreender um pouco mais sobre o assunto. É assim que você vai tendo cada vez mais conteúdo, sendo realmente uma pessoa muito mais interessante. Quando eu digo do interessante, antes de você ser interessante para outra pessoa, você precisa ser para si mesma. De você poder olhar e você falar assim, cara, eu tenho tanto conteúdo, eu sei de tanta coisa,
E mesmo que você não saiba tanta coisa, não tenha tanto conteúdo, você tem qualidades que são somente suas, que não tem como uma outra pessoa ter, porque faz parte da tua essência. Então, admire, olhe para isso de uma forma que você consiga se encantar por você mesma. Então, para recapitular, tudo bem? Tenha a palavra com aquilo que você combinou consigo mesma. Para de se diminuir e comece a admirar o que você tem de bom, porque você tem. Você deve ter muitas coisas boas dentro de você. E o último ponto, estude. Estude muito, mas estude por você, não pela outra pessoa. E algo que ajuda muito é você colocar em prática, sim, as suas anotações, tá? Então, por exemplo, no momento quando eu me senti bem perdida, que eu tava me sentindo bem segura, eu fui colocando isso sim em prática, só que também, na época, e eu tenho essa carta até hoje, eu escrevi uma carta para a Stephanie do futuro. Sei que pode parecer um pouco bobagem, tá, galera? Mas não é. Coloque em prática que você vai ver. Eu escrevi com o meu coração totalmente aberto e eu queria realmente me enxergar daquela forma. Então eu me questionei, tá, como que eu, Stephanie, quero me enxergar? Como que eu quero me sentir? E aí eu coloquei como realmente eu queria ser, como eu queria me enxergar, como eu queria me posicionar com as outras pessoas, o que realmente eu queria aprender e eu estava sentindo dificuldade. E essa carta eu escrevi ali com meu coração totalmente aberto, como eu trouxe para vocês. E eu fui colocando em prática a leitura. O que seria essa leitura? Todos os dias eu li essa carta. Até que chegou um momento que, conforme eu fui colocando. Porque também é assim, tá? Não é porque você tá lendo a carta que aí pronto, tudo vai ser resolvido. Não. As pessoas elas confundem muito, principalmente quando envolve a questão de lei da atração. Outro ponto também interessante para poder conversar aqui com vocês. Mas as pessoas acham que é assim, eu vou aqui escrever uma carta, vou escrever tudo que eu quero e vou ficar aqui meditando sobre isso e vai chegar aqui, tá? Vai bater na porta aqui e tá tudo resolvido. Não, gente, vocês precisam colocar em prática. Então, conforme eu fui lendo, foi onde também eu fui colocando em prática os compromissos que eu estava tendo comigo mesma. Então, foi como eu trouxe, eu comecei a meditar 5 minutos por dia, eu comecei a me alimentar melhor, e foi aos poucos, eu comecei a me exercitar, eu comecei a estudar um pouco mais, e foi onde eu comecei a sentir a diferença. A partir do momento quando eu comecei a ler aquela carta com os meus sentimentos totalmente aflorados, foi onde eu comecei a ver na prática como é ser uma pessoa confiante. Esses foram os pontos, tá? Que eu vi a total diferença no meu dia a dia, que mudou completamente a minha visão sobre como eu me posicionar, sobre como falar, sem ter aquele peso de o que as pessoas iriam pensar. Porque, pra ser bem sincera, principalmente hoje em dia, eu não tô nem aí pro que as pessoas estão pensando, pelo contrário. O que me importa é como eu penso sobre mim mesma. Porque a partir do momento que eu tenho muito claro quem eu sou, e hoje eu tenho, pouco importa o que a outra pessoa vai falar. Claro que não é algo totalmente drástico, tá? Uma coisa é você falar sobre pessoas que estão ali no seu dia a dia, então pessoas que realmente te conhecem, que têm uma crítica construtiva, até aí ok, e olhe lá, porque é onde você vê se faz sentido ou não. Mas, caso contrário, essas pessoas nem me conhecem. Qual é o sentido de eu pegar para mim algo que não é meu? É isso, meus amores, eu espero que tenha conseguido ajudar vocês, conseguido trazer uma clareza maior. Coloque em prática que você vai ver um movimento maravilhoso que acontece na tua vida. Beijo!